Olá, gente, bom dia, tudo bem? Como é que está a vida? Agitada, corrida, tem vontade de chorar, está reprimindo as lágrimas? Olha só, nossa amiga Melissa Martinez, que escreve lá de uma das ilhas do Caribe, diz que também passou algumas semanas reprimindo as suas lágrimas e agora estava ali à noite, deitada na sua cama, molhando a fronha do travesseiro. Ela estava cansada de um jeito, gente, que nem o sono conseguia tirar aquele cansaço dela. E ela precisava muito de descanso, afinal de contas, ser mãe de gêmeos nunca esteve na sua lista de tarefas. Ela era uma mãe solo, né? E agora ser mãe solo estava no topo da sua lista de coisas para fazer na vida. E por meio de algumas reviravoltas estranhas e milagres não esperados, esta era a sua realidade. Durante meses ela foi orando por ajuda, por qualquer coisa que tornasse aquele período um pouco mais alegre, ou então que, enfim, o seu fardo ficasse um pouco mais leve. Mas a resposta de Deus, gente, não vinha. A única resposta era um silêncio ensurdecedor. E aí, caindo num sono agitado, ela acorda e ora de novo: Senhor, se o Senhor não se mover logo, eu vou murchar, eu vou morrer. No dia seguinte, ela se encontrou com a sua irmã, que também era gêmea, né, dela, para almoçarem. E ela percebeu ali, né, havia um desconforto, um silêncio desconfortante ali entre as duas. E a nossa amiga, a Melissa, percebeu que a irmã estava naquela coisa de falo, não falo, falo, não falo. E no fim ela respirou alto e falou e disse o seguinte: Melissa, você disse a Deus que se ele não se mover logo, você vai morrer? Gente, aquela dor do silêncio prolongado de Deus aumentou para Melissa naquele momento, porque ela percebeu que aquela oração silenciosa tinha chegado no céu, tinha se espalhado pelos salões do céu e chegado na irmã dela. E ela ficou ali perguntando, né, agora ficou assim, um sentimento estranho, e perguntou para a irmã: tá, e o que ele respondeu? O que ele disse? E aí a irmã falou: ele disse, fale para sua irmã, lembre-a de que eu também sou o Senhor da ressurreição. Gente, às vezes a gente acha que está morrendo, mas a gente acha que não vai dar conta. A gente precisa lembrar que Deus é o Deus da ressurreição. Ao longo de cada período como mãe solo de duas meninas incríveis, a história de Maria Madalena, aquela Maria que chegou ao túmulo de Jesus, né, ajudou a Melissa. Por meio dessa história, Melissa aprendeu que Deus trabalha melhor nas noites escuras. Enquanto Maria caminhava por aquelas ruas estreitas, naquela noite escura e solitária, Jesus derrotou a morte e deixou um túmulo vazio. Enquanto a Melissa caminha pelas noites escuras da sua vida, que é um período difícil, o Senhor também vai esvaziando alguns túmulos, né, dos seus sonhos enterrados. Maria chorou. E as lágrimas não fizeram com que Jesus, nem os anjos que guardavam o túmulo vazio, desejassem que ela fosse visitar um outro local no momento ou em um outro momento, né, que fosse melhor. Não. Da mesma maneira, quando você e eu choramos, Deus não se afasta, Deus não quer que a gente vá embora. Não, fica aqui, né? Mesmo coração dolorido que a gente possa ter, não há problema em chorar. Deus está ali vendo as nossas lágrimas, porque essas lágrimas sinalizam um momento especial, um melhor momento divino. Veja, foi nesse momento que Jesus chamou o nome de Maria. E embora ela não tivesse reconhecido naquele momento o rosto do Senhor ressuscitado, ela percebeu o som da sua voz, que era inconfundível. Queridos, quando a decepção, medo e solidão fizerem com que a gente não consiga perceber Jesus, fiquemos atentos, não sumamos da frente dele, da sua vista, não, porque ele vai nos chamar pelo nome. Nas noites escuras de nossa vida, Deus vê nossas lágrimas, ele conhece o nosso nome e a gente precisa ter essa conexão com ele para poder ouvir ele nos chamar. Eu quero que você se lembre de que esse Jesus que está ao nosso lado nos momentos difíceis é o mesmo que ressuscitou e ele vai nos ajudar, ele vai fazer a gente ressurgir das cinzas emocionais ou dos problemas que a gente está passando. Não se esqueça disso. Um ótimo dia e até amanhã.